A paz de Yahshua Mashiach esteja com todos os meus queridos. Como vocês estão? Mais uma semana está aí diante dos nossos olhos. Vamos agradecer com toda alegria, com toda felicidade, que bem-aventurados são aqueles que creem no Criador e ao de Israel, né? Nós cremos. Esse canal tem o objetivo principal de revelar os nomes do Pai, que é Yud Rei, Vav Rei, que é Yahweh na pronúncia, e do nosso irmão Salvador, Yahshua Mashiach. E o Pai honrou o Filho de sobremaneira. Ele exaltou o Filho, ele honrou, colocando o seu próprio nome no Filho. Então, todas as vezes que nós invocamos Yahshua, automaticamente nós estamos invocando Yahweh. E na palavra santa também diz, na sã doutrina, que nos últimos dias, naquele dia, no fim dos dias, aquele dia que está por vir, Ele nos guardará de tudo que está por vir. Por quê? Porque nós recebemos a verdade, que é a palavra, a sã doutrina, obedecemos, não fomos rebeldes, guardamos, né? Estamos aqui agora compartilhando o nome de Yahshua Mashiach. Então, os vencedores, na testa dos vencedores estará escrito o nome do Pai, do Filho e da Cidade Santa. Se você observar como o Pai é perfeito, tudo está unificado a uma só palavra, Yahushalaim, Yah do Pai, Shá de Yahshua, que só há salvação em Yahshua Mashiach, e Laim da Cidade Santa. Então, que haja paz no seu lar, que haja prosperidade nos seus palácios, né? Assim como está na palavra, que nós devemos orar por Israel, que é a cidade santa, para os nossos irmãos israelitas, os nossos irmãos ialdinos, os nossos irmãos judeus. Por quê? Porque é um povo escolhido pelo Criador, é o povo separado por Ele, é a cidade escolhida. Israel é uma cidade pequenininha, mas muito fértil, muito abundante, abençoado, né? Observa-se, quando você abre o canal, pega uma mensagem direcionada de Israel, a frequência, a energia, a sintonia é diferente. Há algo sobrenatural que vem de lá e vai invadindo e enraizando os nossos corações. Assim como aqueles que nos assistem pela primeira vez sentem algo diferente, porque não é nós que fazemos, vem pelo próprio Pai através do Filho. Eu quero dizer para vocês que Yahshua Mashiach é a porta. Se você aceitá-lo, não for rebelde, ele próprio será adversário dos seus adversários, inimigo daqueles que denominam seus inimigos. Então, quando tenta lutar contra mim, contra você, automaticamente não estarão lutando contra nós, mas estará lutando contra o Pai e contra o Filho. Então, hoje eu irei ministrar no coração de vocês como identificar se você tem o Ruach Kadosh, ou seja, muitos conhecem como Espírito Santo. Eu tenho o Espírito Santo? Eu tenho o Espírito Santo? Como identificar? Não é isso? Então, quando nós temos a presença do Espírito Santo, nós temos frutos, a gente gera frutos, né? O Pai nos dá os dons, nos entrega os seus dons, né? Os frutos, que é longanimidade, bondade, amor, inteligência, sabedoria, domínio próprio, controle, etc, etc. Mas antes nós iremos meditar no livro de Romanos 8,16, diz que quando você tem o Ruach Kadosh, você tem confiança na sua salvação. Quando nós recebemos o Ruach Kadosh dele, quando nós temos certeza que nós temos a presença dele, a primeira coisa que nós temos é a confiança. Confiança de que seremos salvos. Confiança de que existe salvação. Confiança de que existe céus e terra. Só um instante. Então, olha isso aqui. Quando você tem certeza que você é filho do próprio Criador, que você não é apenas uma criatura, mas é reconhecidamente no mundo espiritual como filho. E tem certeza disso pelos cuidados dele para com você. O próprio Ruach Kadosh, ou seja, o próprio Espírito Santo, vai testificar e confirmar isso a você. Através da palavra eu te digo, Romanos 8,16. O próprio Ruach Kadosh confirma ao nosso espírito que somos filhos do Criador Yahweh.
E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Al e co-herdeiros de Alcha. E se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Entende, queridos? A primeira coisa que nós entendemos quando nós recebemos o Ruach Kadosh do Pai, a primeira revelação que nos é entregue é a confirmação de fato e de verdade que nós não somos filhos de qualquer pessoa. Ou seja, nós não estamos submissos a qualquer deuses de blasfêmia. Não, mas nós temos certeza absoluta que nós somos filhos, herdeiros, né, da própria salvação do nosso Criador, aquele que nos chamou, aquele que nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. Antes mesmo de nós sermos formados, ele já tinha predestinado a salvação a mim e a você. E com isso, isso não nos irá gerar dúvida quanto à salvação. Por isso que aqueles que têm o Ruach Kadosh, ou seja, que muitos conhecem como Espírito Santo, fazem proeza, falam-se coisas que muitos que assistem ficam impactados. Eu nem conheço essa pessoa, por que ela falou isso? Eu nem conheço essa pessoa, por que ela sabe disso? É por causa do Ruach Kadosh, ou seja, é por causa da presença do Espírito Santo, que recebeu a confirmação de salvação, que é o selo que ele nos dá. Certo, queridos? Por isso que há muita resistência espiritual contra as nossas vidas. Por quê, Eric? Porque o Ruach Kadosh é luz. E a luz, as trevas não batem com a luz. Por isso que há muita perseguição, por isso que há muita opressão, por isso que há as coisas para as pessoas que são verdadeiramente os filhos do próprio Criador são muito perseguidos, são muito afrontados justamente por causa disso, porque nós carregamos um nome que está sobre todos os nomes, que é Yahshua Mashiach, que foi honrado, exaltado de sobremaneira, que o Pai honrou o Filho de sobremaneira, colocando o seu próprio nome. Então isso é muito poderoso e não há perdão contra o Pai, contra o A dele. Consegue entender, queridos? Porque muitos zombam, porque muitos blasfemam. O Pai, ele não vinga, não é questão de vingança, mas é justiça. Ele, por que não se deixa zombar dele? Por causa disso. Porque o nome dele, ele preza pelo nome dele. Quando nós recebemos o Ruach Kadosh dele, ou seja, o Espírito Santo, que muitos conhecem, aqueles que zombam de nós, aqueles que fazem maldade conosco, o Pai imediatamente vai responder. Não por nós, porque somos pecadores, muitas vezes somos injustos, mas para preservar a santidade do seu nome. Continuando, o Espírito Santo nos convence de que através do seu Ruach Kadosh, você é escolhido para ser salvo. Então, nós temos essa certeza. Não há nada em ninguém. Não, querido, quando você recebe o Ruach Kadosh, você não tem dúvida que você é um escolhido. Até porque as coisas que você faz e as coisas que você é livrado, as coisas que vêm contra você e você sai ileso, você não tem dúvida que realmente tem uma força que te impulsiona a sair desse mal, a te livrar de mal. Tem situações que acontecem com nossas vidas, querido, que nos livra de coisas e situações que aos olhos humanos, ela sabia de alguma coisa, ele sabia de alguma coisa, recebeu alguma revelação. É claro, alguém lá dentro falou alguma coisa. Não, ninguém lá dentro falou nada. Nós somos avisados pelo próprio Ruach Kadosh, que muitos conhecem como Espírito Santo. Ele nos fala através de sonho, ele nos fala através de visões, ele nos fala através da palavra. É só orar e desejar ter a presença dele, que você receberá. Então, Ial, ele nos fala constantemente que nós somos seu filho, através da testificação do Ruach Kadosh. Quando você tem certeza que você é especial e que você recebeu o Ruach Kadosh, queridos, isso materializa do mundo espiritual para o mundo físico. As pessoas sentem bem por estar próximo a você. Você consegue adentrar ambientes, ter sensibilidades de pesos espirituais. Você vê que ali tem alguma coisa errada, tem alguma coisa ali que não flui bem. Você consegue detectar imediatamente. Sabe por quê? Porque o que está sobre você é a presença, é a luz divina. Então aquilo já detecta e te abre as vendas espirituais, os seus olhos, você enxergar além.
Consegue entender? Então, constantemente, diariamente, quando nós recebemos o Espírito Santo, ou seja, o Ruach Kadosh dele, nós não temos dúvida alguma, aconteça o que aconteça conosco, nós não temos dúvida, nós não temos medo do amanhã, pelo contrário, nós temos certeza que no amanhã, que consequentemente é nosso hoje, que nós seremos guardados, que nós seremos protegidos, que nós seremos abençoados, que tudo que nós necessitarmos receberemos da parte dos céus, do reino celestial, que nós sabemos que nós entendemos e temos compreensão do mundo espiritual, que tudo é nos entregue através do trono celestial. Até uma pessoa que entra no nosso caminho para nos abençoar de alguma forma, seja de uma informação, seja indicar para alguma coisa, seja para fazer alguma coisa, nós entendemos que essa pessoa foi usada para nos abençoar. E até aquelas pessoas mesmo que são usadas para fazer maldade, para perseguir, para tentar entrar em lugares com sua influência, com seu poder, com seus recursos, porque tem tanta gente que é tão rico que só tem dinheiro. Só tem dinheiro, né? É uma pobreza espiritual extrema. Só tem a riqueza dessa só dinheiro. Então, muitas pessoas que nos dias de hoje são maldosas, né? Quando não gosta, porque a luz resplandece mesmo, não adianta. Ali incomoda. E tem determinados ambientes que se tem a luz e a treva, você acha que as trevas vão conseguir ficar no lugar onde a luz resplandece? Não vai, querido, não vai. Vai sentir inveja, vai sentir incomodado, vai sentir raiva, vai sentir ódio, vai fazer de tudo para que aquela presença não permaneça. Por quê? Porque aquela presença, aquela unção, aquele poder, aquele selo que nos foi entregue, ali incomoda as trevas. Que o objetivo da luz é o quê? Iluminar a escuridão. Por isso que nós somos selados pelo Ruach Kadosh. Então, o inimigo, você tem que tomar cuidado, porque o inimigo, assim como você é constantemente o Criador, ele fala, ele revela a mim e a você que nós somos escolha dele, que nós somos filhos dele. O diabo, quando você não tem uma fé alicerçada, ele também vai querer falar com você. Ele vai querer pôr dúvida no seu coração, né? Mas o próprio Espírito Santo, ou seja, Ruach Kadosh, ele vai ser testemunha nosso como que somos filhos do próprio Criador. Assim como nós lemos aqui em Romanos 16, o próprio Espírito, ou seja, o próprio Ruach Kadosh confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Yahvé. E não há dúvida, né? Mas o diabo, ele vai tentar trazer dúvida no seu coração. Será que eu recebi o Espírito Santo? Será que eu recebi o Ruach Kadosh? Será que eu sou? Né? Porque ele quer tirar isso de você, né? Essa certeza. Então, cuidado, né? Continuando. A presença de frutos dos Espíritos. Em Gálatas, capítulo 5, 20 e 23, que tá ali, quando você tem certeza que você recebeu o Ruach Kadosh do Criador, você tem a certeza que você recebeu os frutos. Amor, paz, paciência, alegria, longanimidade, fidelidade, domínio próprio, bondade, mansidão, santidade, enfim. Então, depois você pode meditar no livro de Gálatas, capítulo 5. Ali demonstra para você, de fato, de verdade, que você recebeu o Ruach Kadosh. Por quê? Até porque os frutos da carne é o quê? Ira, prostituição, bebedice, é tudo o contrário, né? Os frutos da carne. Agora, os frutos do Espírito, que é testificada a presença do próprio do Ruach Kadosh sobre as nossas vidas, é amor. A gente vai ter amor pelo adversário, a gente vai ter amor pelo inimigo, adversário que eu tô dizendo, querido. Aqueles que são usados pelos principados, potestades, para se levantar contra as nossas vidas. Apesar deles praticarem maldade contra as nossas vidas, a gente ainda sente um amor por eles. Porque a gente entende que são pessoas que estão sendo usadas pelo mal. E a gente entende que elas necessitam das nossas orações. Então a gente vai ter o Criador, quando nós recebemos o Ruach Kadosh dele, a gente ainda, apesar de todo o sofrimento, perseguição, afronta, zombaria, a gente ainda vai sentir amor por essas pessoas. Nós seremos solidários com elas, em orar por elas, né? Você vai sentir uma paz indescritível. Ou seja, o mundo pode estar de ponta a pé. Ainda assim, você vai conseguir sentir paz. Por quê? A paz não é a paz do mundo, mas é a paz do próprio Criador que está dentro de você. Quando você é selado com o Ruach Kadosh, você recebe uma paz inexplicável. É uma tranquilidade, mesmo, querido, diante de adversidades, mesmo diante de desafios, você ainda vai conseguir sentir paz. Isso para você ver como é bom ser filho do Criador e reconhecido como filho dele e receber o seu Ruach Kadosh. Tudo é diferente nas nossas vidas. A gente vai ter mais paciência,
diante das adversidades, diante daquela coisa que talvez é impossível aos olhos humanos. A gente vai ter paciência para trabalhar naquilo. A gente vai ter uma alegria, apesar de estar triste. A alegria do Criador é a nossa força. Nós ainda iremos sorrir diante das adversidades. A alegria que nos foi entregue pelo Ruach Kadosh não é tirada apesar das dificuldades, apesar daquilo que você está enfrentando, que está vindo em contramão à sua vida. Você não perde essa alegria, porque essa alegria não é a alegria do mundo. O mundo, o que é a alegria que ele te oferece? Bebidas, prostituição, festinhas, né? Coisas infrutíferas. Ali você vai lá, por exemplo, tá triste, vai pro mundo, bebe, vai para as festas, se prostitui, faz não sei mais o que, não sei o que, não sei o que. Depois voltem para casa. Aí passou o efeito do álcool. O que acontece? A alegria acabou. Aí vem a depressão, vem a tristeza mútua. Aí vem que é tudo de ruim, vem com você. Por quê? Porque você ficou alegre só porque você estava ingerindo álcool, bebidas, ali para esquecer os seus problemas. Ao contrário da alegria, quando você recebe o Ruach Kadosh, a alegria é intensa. A alegria é incalculável, insubstituível, não é tirada de você, desde que você continue preservando. Se aqui está limpo, a presença dele se manifesta. Se aqui está sujo, ele se afasta. Consegue entender? Então, no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10, ele nos exorta que nós devemos revertirmos com a palavra do Criador para combater o mal contra as dúvidas. Porque o diabo ele vai falar, você não recebeu, olha o que você está passando, olha os desafios, olha isso, olha aquilo. Mas eu quero dizer para você que você tem que ser um combatente. E para você combater o mal e dizer, sai daqui, seu mentiroso. Por um caminho você veio, por 7 caminhos seja derrotado e sai da minha presença. Né? Por isso que nós temos que pedir ao Criador, unge os meus ouvidos para que eu venha ouvir somente a tua voz. Porque assim como o Criador fala conosco através do seu Ruach Kadosh, o mal também fala. Ó, tá vendo? Tá vendo? Se você fizesse isso, e a sua vida não tava assim. Olha a sua vida lá passada, olha como é que era, hein? Olha para você ver se você fazia isso, fazia aquilo. E hoje, hein? Vai se comparar, querido, na palavra do Criador fala que você não deve nem pensar, isso é até pecado, você fazer uma comparação quando você estava no mundo com o atual, porque não se pode comparar, a presença do Criador é santo, a paz que ele te traz, querido, não vou dizer para você que você aceitou e acho que tudo ficou, ó, não, porque quando você carrega a presença dele, quando você carrega a unção, o selo dele, vai ter lutas, vai ter perseguições, vai ter adversidades, mas eu quero dizer para você que você tem que combater o mal revestido da palavra do Criador, meditando na palavra, apresentando para o Criador, neutralizando o mal, destruindo, desfazendo, dando uma ordem no mundo espiritual que você não aceita aquela situação, porque tudo é feito pela palavra. Então você fala, não, por um caminho veio, por 7 caminhos sai da minha presença derrotado. Assim está na palavra. E aquele que ouve a palavra, as bênçãos do Criador, aqueles que ouvem a sua palavra, os seus preceitos, os seus mandamentos e obedecem, bênçãos, assim como está no Deuteronômio 28, nos alcança. Não é nós que corremos atrás dela, mas elas que nos alcançam. Quando nós somos obedientes. Você entende? Nós somos benditos ao entrar, benditos ao sair. Nós somos benditos, o nosso celeiro é bendito. Os inimigos, quando eles se levantam contra nós, eles são derrotados na nossa presença, diante dos nossos olhos. Isso a palavra nos garante, que tudo que nós colocarmos à mão, que nós seremos benditos, que ele nos porá por cabeça e não cauda, né? Mas isso tem recomendações, são 14 bênçãos que estão lá para nos alcançar. Não que eu tenha que correr atrás, mas as bênçãos me alcançarão. Então, o que é seu, o que é determinado para você, não tem diabo que toma. Por mais que há investidas de homens usados, possuídos pelo mal, para tentar atrasar, para tentar atrapalhar, para tentar travar, para tentar interromper, eu quero dizer para você, quando você é selado, quando você recebe o Ruach Kadosh, nada, absolutamente nada prevalecerá diante de você. Por isso que vale a pena investir na fé. É o maior investimento, é a maior riqueza da sua vida.
você ter a certeza da salvação. Porque quando nós temos a certeza que nós somos filhos, somos escolhidos, querido, a gente passa por cada situação que, se contar, as pessoas falam, esse é doido, essa é doida. Porque não dá para acreditar. As pessoas confundem aqueles que são grandes, aqueles que se denominam muito inteligentes, sabe? Eles ficam confundidos. Eles usam... querido, a NASA tem que estudar essa pessoa. Porque o que ela faz é imprescindível, é inconfundível, é confundível. Até porque o Criador, ele confunde os nossos adversários inimigos. Ele faz com que mostre a ele que nós estamos perdendo em algo, para eles não descobrir o plano que ele tem para as nossas vidas. Muitas vezes, o Criador, ele é justo, ele é o justo juiz. Ele é uma reta, né? Mas às vezes ele vai desviar nosso caminho. Desviar, sim. Não que nós vamos desviar os caminhos, não. Às vezes ele vai fazer com os planos, tem uma curvinha para a gente tomar impulso, para a gente chegar no propósito que ele tem determinado para as nossas vidas. Entende, querido? Então, quando você sabe que é filho, que você é filho, quando você recebe essa certeza, é quando você é selado pelo Ruach Kadosh. Quando nós recebemos o selo do Ruach Kadosh, que muitos conhecem como Espírito Santo, nós não temos dúvidas de salvação, nós não temos dúvidas de proteção, nós não temos dúvidas de provisões, nós não temos dúvidas de livramentos. Nós sabemos que, se for preciso, ele materializa o seu anjo, assim como vários heróis da fé, assim como, né, aquele exército inimigo levantou contra o rei de Judá. E o Criador fez com que um anjo, destruísse todos os exércitos inimigos. Né? Será que ele perseguiu o rei da Síria, né? Ele lutou contra o rei de Judá, né? Mas o que o Criador fez? Desceu um anjo, apenas um anjo, eliminou todos os seus exércitos. E não era uma pessoa, duas, não, era um exército, milhares de homens que lutavam, armados, preparados para a batalha. E todos eles foram destruídos. Então, eu, que tenho certeza da minha salvação, tenho certeza que eu fui selado, eu vou ter dúvida diante de um comedor de feijão, um comedor de arroz, assim como eu, de carne e osso. Érica, é comedor de feijão, mas tem muito dinheiro, você não tem. E o dinheiro dele para mim é papel, diante do meu Criador, que é dono do ouro, da prata, dono de tudo. Até o dinheiro dele, o Criador é dono, e permitiu que ele chegasse ali? Permitiu, mas tem um propósito. Então, eu tenho medo? Não tenho, querido. Não tenho, porque eu sei perfeitamente quem está comigo. Eu sei perfeitamente quem me guarda. Então, quando você tem certeza disso, a certeza da salvação, né, que até o mal contribui para o nosso bem, que é assim que o Criador faz, é frustra os planos do adversário, até o mal que o adversário lança na nossa vida, nos ajuda, nos abençoa, é imprescindível. Porque você tem que lutar para ter o Ruach Kadosh se você ainda não recebeu. Você tem que orar, pedir, desejar, limpar seu coração, limpar sua mente, porque ele só habita no templo limpo. Né? O que é o templo? Não é parede, 4 paredes, não. O templo somos nós. Então, se esse templo aqui, ó, de carne e osso não está limpinho, liberando perdão, em santidade, temor ao Criador, sabendo que tudo a gente faz por Yahushua Mashiach, tudo nos entrega através de Yahushua. Se você rejeitar Yahushua, então você já rejeitou a graça, rejeitou a bênção. Porque um dos princípios para a gente alcançar o Ruach Kadosh é aceitando Yahushua. Um dos pilares. Se você rejeitou, então já não tem chance de você recebê-lo. Tem que reconhecer que Yahushua veio 100% homem, cumpriu os preceitos da lei de Moisés, porque aquelas pessoas naquela época viviam sob um jugo terrível. Ele cumpriu e libertou os cativos. Então, quer ser livre? Quer ter a certeza? Quer ser convencido pelo Ruach Kadosh que você é filho, não apenas criatura? Aceite. Ore, busque, deseja e viva. No livro de Gálatas, capítulo 5, 20 e 23, diz que o caráter do Criador, ele repousa sobre você, que recebe o Ruach Kadosh. A prova está como você vive, como você anda, como você tem um caráter piedoso, honesto, ético. Muitos enganos que, ora, que faz milagres e que tem o Ruach, mas
as aparências são enganosas. Muitos querem tomar a glória do próprio Criador. Eu oro. Eu expulso o demônio. Você faz nada. Você faz nada. Quem faz é Yahshua. Quem faz é ele. Porque muitos têm um espírito enganoso. Toma cuidado. Vem pra cá, que tem milagre. Vem pra cá, que aqui faz. Não, quem faz é Yahshua. Através da fé de quem está ministrando, né? E através também da santidade. Até porque o diabo é enganoso. Então, nós temos que tomar cuidado, que nós estamos na última era, tem o espírito do engano aí presente. E muitos estão só com alicerçado, querendo prosperidade, cuidado, riqueza. Então, toma cuidado, né, queridos? Então, quando você tem o Ruach Kadosh, você não é enganado. Você adentra templos, você vê que ali, você consegue sentir, querido, que ali tem algo errado. Tem perturbação. Quer conhecer se um templo é santificado? Se aquele pregador que está lá na frente é santo, de fato, está fazendo a vontade do Criador? Leva uma criança. Se a criança começa a chorar muito, perturbar muito, você não ter paz para assistir, tentar assistir a palavra, que até porque a palavra é fermentada, então já está contaminado. Você não vai sentir paz, você não vai sentir bem dentro daquele lugar. Você vai, vazar fora. Porque ali você sente que tem algo errado. E muitas vezes, quando você não consegue sentir, quando você tem a visão e tem o Ruach Kadosh dele, você consegue ter visão. Certa feita, antes de eu conhecer o verdadeiro nome santo e sagrado, eu fui num templo. E chegou lá, na hora da ministração daqueles pregadores, querido, olha, tinha uma cruz no meio tinha uma cruz dentro da igreja. Não sei se é dentro ou fora. Não sei mais. Tinha cruz, não sei se é naquela época, né, que eles fazem de Semana Santa. E o Criador, comecei a ter a visão, que é tanto de largado na cruz, subindo e descendo, sujeira assim em cima do altar. Sujeira em cima do altar. Meu pai. Eu falei, eita, é desse jeito. Então, existem muitos espíritos enganosos. Há muitos milagres que eles acreditam que é eles que estão fazendo, mas são através de invocações de demônios. Então, vocês têm que tomar cuidado, tá, querido? Porque, assim como o Criador, ele faz milagres extraordinários, nos últimos dias, na última hora, também o diabo é usado para fazer grandes proezas, e ele fará grandes proezas que enganarão até os escolhidos. Ele diz na sua palavra que se ele não tivesse abreviado o tempo, que nenhuma carne se salvaria, que nem os seus escolhidos conseguiriam ser salvos. Por quê? Porque o espírito do engano estaria tanto na terra que enganaria até os seus próprios escolhidos. Então, hoje o que nos difere de ter o Ruach Kadosh é ter esse discernimento, é ter esse entendimento espiritual, é essa percepção do mundo espiritual, né? Que muitos templos são usados para o mal, mesmo que você não acredite, isso é verdade, isso é verídico, né? Muitos templos são usados para o mal, para o maligno. E como nós estamos na última era da igreja na terra, não seria diferente. Vamos finalizando aqui. Então, Gálatas capítulo 5, 20 e 23, o caráter do Criador repousa sobre nós. Nós recebemos o caráter do próprio Criador sobre as nossas vidas. A prova de isso está exemplificando como nós vivemos, como nós andamos, como repercute no nosso caráter, na nossa honestidade, na nossa ética, né? Porque muitos têm duas capas, duas personalidades. Dentro dos tempos é uma pessoa, fora dos tempos é outra pessoa. Atrás dos bastidores são pessoas totalmente diferentes, né? Então, aqueles que efetivamente têm o caráter do próprio Criador, têm o seu Ruach Kadosh, repousará sobre essas pessoas o mesmo caráter de santidade. E o Espírito Santo, ou seja, o Ruach Kadosh, ele sim há essa testificação e essa confirmação, tá? É só você orar. Em Tiago 3,17 diz que toda sabedoria vem do alto e é uma sabedoria pura, fraternal, sem hipocrisia, vivendo sem mentiras, produzindo os bons frutos no caminho em que se requer. Ou seja, onde você for, você vai produzir bons frutos, sem hipocrisia, sem mentira. E outra, quando você tem o caráter do próprio Criador, você odeia mentiras. Você odeia.
não, tô falando uma mentirinha aqui só para ajudar o outro. Não, não existe mentirinha, mentirão, tudo é pecado, sabe? Quem é dono da mentira, quem é o pai da mentira é o próprio diabo. Então, se você tem o hábito de mentir, certamente você não tem um Ruach Kadosh. Até porque o Criador é justo, ele odeia mentira. E quando nós temos o caráter do pai, nós não mentimos. Doa quem doer. A gente vai sempre falar a verdade, né? E a sabedoria é uma sabedoria pura, que vem do alto. Às vezes você vai falar coisas que as pessoas falam, só eu sei disso. Por quê? Porque o pai testifica para com aquele que está ministrando, para lançar sobre aquela vida, para ela não ter dúvida que é a intervenção divina, que está tendo uma ação divina nessa causa, né? Em Atos 1:8, diz que paixão e poder pelo homem, a pessoa recebeu paixão para evangelizar, ou seja, quando você recebe o Ruach Kadosh, você tem paixão, você tem amor para evangelizar, né? Quando nós somos verdadeiramente discípulos de Yahushua, seus imitadores, nós iremos ter paixão, amor por almas. Vamos desejar salvar um maior número de almas. Eu falo com o Criador que se eu salvar uma alma, eu já estou felicíssima. Se entrar uma pessoa aqui nesse canal e ser alcançado, aceitar Yahushua Mashiach e a sua vida for transformada, eu já fiz um legado. Em nome de Yahushua Mashiach. Que aquilo que eu fui usada por ele alcançou pelo menos uma alma. Tem pessoas que querem alcançar multidões e acabam não alcançando ninguém, né? Então, eu já falo com ele. Se eu conseguir salvar uma pessoa, eu já estou com o ministério cumprido aqui na Terra. Sabe? É lógico, evidentemente, que a gente quer alcançar nações, mundo. Mas o que adianta eu vir para frente da tela, querer só visualizações? A pessoa entra no... Não. Eu quero que as pessoas que assistem, elas sejam tocadas, que elas sejam transformadas, né? Que elas recebam a verdade, o verdadeiro amor que é Yahushua, né? Que venha transformar a vida delas, assim, que elas venham ter esse mesmo sentimento de temor, de amor, de verdade, de certeza que eu tenho, que é a fé. Né? Viver pela fé é você crer naquilo que você não pode tocar, não pode pegar, mas tem certeza que já aconteceu. Então isso é poderoso demais, querido. Então quando o Ruach Kadosh do nosso Criador, ele habita sobre nós, ele nos impulsiona para salvar vidas, para libertar vidas através da palavra do Criador, através do seu Filho Salvador, que é Yahushua Mashiach. Você fica feliz em compartilhar a salvação. Você ama compartilhar, falar de Yahushua. Né? Em Romanos 10:14, somos chamados para ser a voz de Yahushua aqui na terra. Romanos 10:14, vamos lá. Romanos 10:14. Como, porém, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naqueles de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Ou seja, como é que eles vão crer? Como é que eles vão crer se eles nunca ouviram falar de Yahushua? Como é que eles vão crer se não existe pessoas pregando, falando, né? Então, a palavra do Criador, ela é bem objetiva. Como está escrito, quão formosos são os pés do que anuncia coisas boas, né? E eu estou aqui para anunciar benignidade, boas novas do próprio Criador, porque todo aquele que nele crê não será envergonhado. Tenha certeza disso. Isso vai fazer a diferença no seu dia, na sua vida, na sua casa, na sua família. Que todo aquele que nele crê não será envergonhado. Então, somos chamados para ser a voz de Yahushua aqui na terra. Somos seus discípulos. E o próprio Ruach Kadosh, eles nos convence disso. Em Lucas 15, o amor do Pai por cada pessoa perdida é encontrado, né? Através, falando, né? O desejo dele fala sobre o filho pródigo, né? Vamos falar sobre o filho pródigo? Aquele que pediu a sua herança ao pai, um filho era obediente, temente, o outro aprontava todos, pegou a sua herança e foi gastar na prostituição, ali teve que comer até lavagem de porco, aí depois lembrou do pai e voltou, falou, não, até os empregados da casa do meu pai vivem bem, come-se bem, voltou, arrependeu-se, o pai estava de braço aberto. Isso demonstra que Yahushua é assim, Yahushua. Nós podemos conhecer a palavra, nos desviar dela, mas se nós decidirmos e nos arrependermos, ele vai estar de braços abertos para nos aceitar de volta,
com todo o amor, igual conta-se na parábola do filho pródigo, que o pai recebeu o filho de braços abertos. Isso demonstra, faz analogia do próprio Criador conosco, através de Yahshua Mashiach. Quando nós conhecemos a verdade, afastamos dessa verdade, vamos para o mundão, apronta todo. Depois você vê que não é aquilo que te satisfaz verdadeiramente, não é aquilo que te traz paz. Aí você vai e volta. Ele vai estar, através de Yahshua, com os braços abertos para te receber, com todo o amor, com toda a pompa. Cresça somente nisso, independente que você conheceu a palavra, se desviou, volte para os braços do Pai. Que esse é o melhor local onde nós podemos nos encontrar, né? Na presença dele. Então, quando somos tomados por seu Ruach, Kadosh, somos apaixonados por salvar vidas. Nós temos um amor imenso e queremos sim alcançar o maior número de pessoas, sim. E ficamos felizes quando elas saem, se desviem do mal e aceitem Yahshua, né? Até porque o sacrifício, o preço altíssimo, não há dinheiro que pague por um resgate de uma alma, foi dado por Yahshua. E Yahshua, queridos, ele pagou um preço altíssimo por mim e por você, no madeiro. Então, quem rejeita Yahshua está rejeitando esse pagamento, rejeitando esse resgate. Se você rejeita Yahshua, automaticamente você aceita o mal. E você sabe que o lugar do mal não é um lugar bom. Você tem consciência disso. Então, cuidado com as decisões que você vai tomar a partir de hoje, nessa nova semana. Então, você não precisa ter muito, orar em línguas. Alguns recebem de imediato, outros recebem depois. Mas orar em línguas não é necessidade básica de você ter o Ruach Kadosh. Até porque falar em línguas, não edifica a igreja. Edifica a si próprio. Orar em línguas é celestial, né? É celestial. Então, antes que você profetize, a própria palavra diz, é melhor que você profetize sobre a vida de alguém do que ficar dentro de uma igreja ou numa reunião entre os irmãos, orando em línguas, porque vai estar edificando só você próprio. E o Pai quer que edifique a igreja, né? Então, por isso que ele recomenda que nós devemos profetizar. É mais válido. Que mais? O que mais que eu posso contribuir? Esse aí de orar em línguas, né? Coríntios 12, deixa eu ver. Então, o Ruach Kadosh, ele distribui dons diferentes por pessoas. Cada dom é determinado por determinadas pessoas, né? Tem alguém que tem o Ruach Kadosh que tem o Ruach Kadosh dele, que recebeu o dom do ensino, outro da profecia, outro de falar em língua, outro de cura, outro de libertação, outro de inteligência, de sabedoria. Tantos dons. O primeiro dom que nós recebemos é a fé, né? Quando você aceita Yahshua, esse foi o primeiro dom que você recebeu, que é a fé. Isso é um dom. Ter fé é um dom, querido. Aleluia, que ela aumente mais e mais na minha vida, na sua, né? Mas, se alguém não tem o Ruach Kadosh, não é dele. Queridos, eu quero dizer, talvez você não tenha recebido o Ruach Kadosh, que é o ápice, é o selo principal dele, que é a certeza da salvação. Se você não tem certeza que você é salvo, você tem que orar, se consagrar, jejuar e pedir que ele testifique isso em você. E quando você tem o Ruach Kadosh, você tem uma sensibilidade, uma percepção espiritual do mundo espiritual que te cerca ao redor, longe. Quando você tem o Ruach Kadosh dele, você vai ter sensibilidade. Ao ouvir a palavra dele, você vai sentir-se emocionado. E quando você assiste um vídeo de libertação, você sente ele trabalhando, você tem vontade de chorar. Quando você ouve falar essa doutrina, você chora constantemente. Você vê o trabalhar dele, né? Ele te libertando, quebrando as correntes, né? Você sente uma presença que vai impactar na sua vida. Que você vê que existia algum bloqueio, existia algo na sua vida e que através da palavra, que você ouve a sã doutrina, a certeza da salvação, que ele que trabalha através de Yahshua, que você vai sentir o refrigério na sua alma. Às vezes você sente vontade de rir, às vezes você sente muita vontade de chorar, às vezes você vai sentir vontade de adorar, às vezes você vai sentir vontade de falar para as pessoas dele, da sua presença, outras vezes você vai sentir a vontade de salvar, vai querer sair gritando para o mundo. São as sensações que ele vai te dando. Consegue entender?
Outras vezes você vai sentir uma felicidade incontrolável, indiscutível na hora da busca, porque ele vai manifestar. Só que em Coríntios 13, o maior de todos os dons é o amor, né? Ele diz, isso repercute e fazemos analogia com Yahshua, o amor que ele teve para conosco, de ir para o madeiro, né? E pagar o preço caríssimo. Então, foi um amor incondicional. Foi um amor incondicional que foi nos entregue, que foi Yahshua. Um amor que você não consegue falar, não consegue descrever para seus amigos, pessoas conhecidas, desconhecidas. Esse amor você vive, você experimenta, né? Então, quando o Ruach Kadosh dele habita em nós, ele nos transforma de dentro para fora e não de fora para dentro, né? Quando você está na carne, para você ver que você está usando da carne, dos frutos da carne, você quer se vestir bonito e ter coisas bonitas, mostrar primeiro as suas riquezas, né, os seus bens, as suas conquistas. Ao contrário, de quem recebe o Ruach Kadosh dele, a limpeza vai acontecer na paz de dentro para fora. Você pode ser reconhecidamente como uma pessoa extremamente simples, mas você tem algo extraordinário que contagia e contamina todos aqueles que cercam você. A luz dele vem a resplandecer na sua vida de uma forma extraordinária. Só que não é de fora para dentro, mas de dentro para fora. Então no livro de João, o Ruach de verdade que recebemos, ele nos guia como viver, falar, usar nossos recursos e no reflexo de como Yahshua está em nós, né? É uma fonte de amor, de gratidão, sendo testemunha dele e impactando vidas, né? Então a unção que nós recebemos dele, essa bênção, ela nos ensina. Essa unção nos ensina que, de verdade, que você começa a compreender a verdade sobre a presença do Criador. Você entende o que é ler, interpretar através do Ruach Kadosh. Você antecipa os acontecimentos. Você é antecipado através do Ruach Kadosh. Ele nos guia a toda a verdade. Ele nos completa, não apenas em verdades em parte. O Ruach Kadosh, ele nos liberta do engano. Ele nos dá a revelação, que é feita através do Criador, pelo seu Ruach, que nos é dada, né? Que nos é entregue, não apenas um determinado grupo, mas aqueles que querem, que aceitam a sua verdade. Você se conecta com o próprio Criador, com a santidade, que é o amor e verdade. Através de quem? De Yahshua Mashiach. E para isso nós temos que andar em santidade. Em 1 Pedro, a santificação no espírito, ou seja, alimentar mais o nosso espírito do que a nossa carne. Para que isso seja preservado em nós, né? O nosso alimento tem que ser a palavra, a santidade, o temor. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Yahweh, né? E quando você tem o Ruach Kadosh, ele te exorta quando você tem que jejuar, quando você tem que se consagrar. E todos aqueles que têm o Ruach Kadosh dele, pelo menos uma vez, no mínimo, uma vez, que eu duvido, que quem efetivamente tem o Ruach Kadosh dele, sempre se consagra mais de uma vez por semana. Porque sente essa necessidade. Não consegue viver na carne. Você começa a odiar as coisas que o Criador odeia. Quando você recebe o Ruach Kadosh dele. Você deixa de falar coisas ruins. Você não gosta de ouvir coisas ruins que desagradam o Criador. Você não gosta de assistir coisas ruins que desagradam o Criador. Você foge do pecado. Você usa sua boca para abençoar, não para maldizer. Você é justo. Você impacta vidas. Mesmo sem conhecer essas vidas, você faz a diferença onde você coloca as plantas dos pés. Até porque ele te deu poder, autoridade para pisar em cobras e escorpiões. Está na palavra. Que todo aquele que aceita Yahshua Mashiach, nós recebemos esse poder e essa autoridade. Mas para que esse poder e essa autoridade flui em nós, nós temos que estar santificados, até para repreender o mal. E com isso, nós
alimentamos o espírito e recebemos o caráter do próprio Criador, que é amor, paz, paciência, mansidão, longanimidade, domínio próprio, aceitar o que é puro e rejeitar o impuro, não por obrigação, mas por amor, né? Santidade não é sobre isolamento, né? Santidade repercute, traduz salvação. Quando você lembrar, eu sou santo, eu estou salvo. Quem é sujo, que suje mais. Quem é santo, santifique mais. Simples assim, querido. Quem recebe o Ruach Kadosh é luz sobre a terra. Atrai vidas, pelo exemplo. As crianças adoram estar do seu lado. As pessoas puras de coração adoram estar do seu lado. E as pessoas malignas, que são maliciosas, também gostam de estar perto. A sua presença incomoda, porque aquela luz é como um imã, puxa, né? Essa fica impactada. Porque ela é assim. Porque acontece isso, mesmo diante da adversidade, porque eles estão de pé, porque está prevalecendo. Então, querido, atrair vidas não apenas pela palavra, mas pelo exemplo, que vocês também sejam exemplo, né? Que quando nós recebemos a presença dele, nós somos exemplo. Não apenas refletimos ou ministramos palavra bonita, mas estamos aqui dispostos a servir com temor, tremor, obediência, né? Em nome de Yahshua Mashiach. Olha, esse vídeo, ele ficou extenso, mas era necessário eu falar. Por quê? Porque eu preciso compartilhar o que fui ministrado no meu coração. O que eu aprendi, esse canal, ele tem um objetivo assim, eu conheci a verdade, o nome do Pai e do Filho. Eu falei, eu preciso externar isso pro mundo. Então, tô começando devagarzinho, tá alcançando vidas. Então, eu tenho que ensinar as pessoas como elas recebem a presença do Criador, o que eu recebi, e porque eu tenho tanta segurança em falar, que eu tenho tanta segurança e tanta certeza da minha salvação. Porque eu tenho um Ruach Kadosh dele. E quando você tiver essa certeza, sua vida será transformada. Você não terá medo. Porque aquele que sente medo, ele não tem um Ruach Kadosh. Ou se tenta deixando o diabo confundir ele, enganar ele. Então você tem que Efésios 6, revertir-se da palavra do Criador. Queridos, que essa semana seja extraordinária no nome de Yahshua Mashiach. Eu profetizo sobre a sua vida que seja uma bênção. Porque tudo que vem do Criador é abençoado, querido. Ele desbloqueia. Yahshua é o caminho. Não esqueça disso. Yahshua é o caminho, a verdade, a vida. Yahshua é a porta. Ele é a porta que abre. O que ele abre, ninguém fecha. E o que ele fecha, ninguém abre. Crê somente nisso. E que você possa aprender um pouquinho mais sobre eu tenho o Ruach Kadosh, eu tenho o Espírito Santo. Então, eu acho que esse vídeo, sim, pode te ajudar. Se contra ti projetar o mal e armar esse lado, certamente não obterão isso. Caiam 1000 ao seu lado, 10.000 ao seu direito, mas tu e tua casa não será atingida. A nossa alma foi salva, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço, nós os dias li. Paz e harmonia, queridos. Que eu abençoe no nome de Yahshua Mashiach. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Criador. Assim seja, para todo sempre. A Ele toda a honra e toda a glória. Aleluia.